não gosto desse. Eu tenho que buscar sua atenção. Entra comigo, bonitinho. Você está transmitindo. Boa noite, pessoal. Daqui a pouquinho nós vamos dar início ao nosso tempo de partilha da palavra, de testemunho. Nós estamos esperando aí o pessoal entrar, Pastor Nelson. Quero dar um abraço para a irmã Escila, para o Paulo, para a Viviane. Pastor Nelson acabou de entrar aqui. Daqui a pouquinho a gente já vai convidar o pastor Nelson para darmos continuidade, para darmos início, na verdade, a nossa tempo de diálogo, de conversa. Nós cremos que Deus tem uma palavra para nós nessa noite, nós cremos que Deus irá ministrar algo do céu sobre a nossa vida. Já vou convidar o pastor Nelson aqui. E a Gabi, é claro. Olá! Olá, meus amigos. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo. Amém. É um prazer para nós receber vocês nessa noite, para partilhar um pouco daquilo que Deus tem ministrado, um pouco daquilo que Deus tem falado no coração de vocês. Mês de maio é o mês da família. E vocês são uma família que inspira muitas outras famílias. Vocês são uma família que tem sido bênção para nós, amigos que Deus nos deu ao longo da caminhada. E eu sei que vocês têm muitos testemunhos para partilhar para nós nessa noite a respeito do cuidado de Deus com a família. A vida de vocês, a família de vocês, na verdade, é um testemunho vivo, né, do cuidado de Deus. O pastor Nelson e a Gabi são da Igreja Metodista em Miracema. A minha igreja de origem, a nossa igreja de origem, né, e nós estamos felizes de receber vocês aqui hoje. Amém. Para nós é uma alegria estar aqui, né? Saber que está conversando com amigos que nós amamos, pessoas que nós admiramos também. Nós queremos contribuir um pouquinho, né, com a nossa história, com aquilo que a gente tem acompanhado. Tem muitas famílias nesse tempo que Deus nos deu a graça de acompanhar. E Amém. a gente poder compartilhar um pouquinho sobre o assunto, sobre testemunhos. A gente está empolgado com essa noite, vai ser muito bom. Vamos falar da Bíblia, vamos falar da história, vamos falar de tudo. Cadê a Lelê? Vou apresentar a Lelê. Letícia, Lelê, vem cá, amor. chama ela. Vem cá, filha.
Letícia é nossa bênção, tá vendo desenho, a gente colocou ela para ver desenho, vem cá. Uhum. O pastor Sávio quer te apresentar da igreja. Da onde? Essa aí é Letícia. Beijo, minha linda. Um beijo. Ô, Gabi, e agora também tem a Sara, né? Pois é, meu mundo continua rosa. Mais uma menina. Até a cachorra daqui de casa é fêmea, a gente fica brincando. E o Nelsinho é bendito fruto. Tá sem companhia no sexo masculino por enquanto. O que mais tem em casa é menino. Oi? O que mais tem aqui é menina. Aqui, nessa disputa eu perco. Não, vai ter que virar esse jogo aí depois. Com certeza. Eu quero dar boas-vindas, né, a você que está nos assistindo aí nessa noite. Queria pedir a Débora para estar orando, para a gente dar início ao nosso momento de diálogo, né, de partilha da palavra de Deus. Amém? Amém. Jesus, queremos agradecer ao Senhor. Muito obrigada, Pai, pela tua presença, pela tua bondade, Senhor, que é sobre as nossas vidas. Nós não temos palavras, Senhor, para te agradecer, porque o Senhor, Deus, tem derramado a sua graça sobre nós, a sua misericórdia. Nós queremos glorificar o teu nome, te agradecer, Deus, porque mesmo em tempos de crise, nós temos, Deus, a tua presença nas nossas vidas, na nossa casa. Pai, nós queremos convidar o Senhor, Deus, que nessa noite o Senhor tome a direção, Pai, desse momento, desse culto, Deus, que nós estamos fazendo ao Senhor aqui, compartilhando, Deus, da tua palavra, compartilhando daquilo que o Senhor tem feito nas nossas famílias, na nossa casa, Pai, que o Senhor possa abençoar a nossa vida de famílias e cada um, Deus, que estará nos assistindo nesse momento, Pai, que juntos nós possamos glorificar o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 A gente sabe que a família é um projeto de Deus, e quando nós falamos de família, é impossível não falarmos também do cuidado de Deus com a família. A Débora orou aqui e falou sobre o tempo de crise. Nós estamos passando aí por um tempo longo de crises, de dificuldade, incerteza. As notícias estão mostrando que a partir de junho, né, me parece que o governador vai voltar, vai flexibilizar nessa questão do isolamento social, mas eu creio que nesse tempo muitas pessoas têm sofrido, muitas famílias têm passado por muitas dificuldades, né, devido às incertezas, devido a essa crise toda, e eu e minha casa, nós temos provado, pastor Nelson e Gabi, do cuidado de Deus, né, em todos os momentos, em todo tempo, em vários âmbitos da nossa vida, nós temos provado do cuidado de Deus. Nós queríamos ouvir, né, de vocês nessa noite a respeito do cuidado de Deus também sobre a vida de vocês, o que Deus tem ministrado ao coração de vocês, à família de vocês nesse tempo. O que vocês têm para contribuir conosco nessa noite aí? Amém. Para nós é uma alegria falar sobre isso, né? Eu digo que não é tão difícil para a gente falar sobre o cuidado de Deus, porque para nós não é um assunto teórico, né? A gente vive isso na prática. Desde o começo do nosso relacionamento, quando eu voltar uma história aqui, não estava no script, mas essa história é bem legal, porque quando a gente casou já na fé, né? A gente foi para festa de casamento, a gente foi casar sem uma casa para morar. A gente não tinha casa. Os nossos móveis, a gente tinha ganhado um monte de coisa, comprado, estava tudo na varanda da casa da mãe da Gabi, né? Dos pais dela. Então estava tudo lá espalhado, sofá, cama, geladeira, tudo empilhado na varanda, porque a gente não tinha casa, porque a gente acreditou numa profecia que a gente recebeu, que depois a gente descobriu que era profetado, né, que a gente ia ganhar uma casa, que Deus ia dar uma casa pra gente, e a gente então foi pro casamento achando que Deus ia dar a casa pra gente. A gente chegou no dia da festa, casamos, fomos pra lua de mel sem casa. Aí a gente tá lá na lua de mel, né, na maior alegria, né, todo aquele momento de lua de mel. E, de repente, a gente se deu conta que a gente ia voltar e não tinha lugar para morar. Né? E a gente falou, a gente é muito doido mesmo, cara. É muita doideira mesmo, né? Até acreditar demais. A gente começou a perceber que Deus realmente tinha algo
especial para fazer na nossa vida. E quando a gente voltou, a gente foi muito abençoado, né? A gente conseguiu um apartamento, moramos num lugar muito bacana por um preço que a gente podia pagar e a gente não tinha uma condição muito legal, porque foi tudo milagre mesmo. Porque quando a gente casou, eu fui mandado embora do emprego. E a Gabi trabalhava com os pais, estava na faculdade, fazia um bico na loja dos pais, e estava na faculdade, precisava de dinheiro para pagar ônibus, transporte, estava na Universidade Estadual na época. E a gente naquela situação, sem dinheiro, sem emprego, né, cara, e pedindo a Deus graça para poder viver um cuidado dele. E desde o começo a gente pôde experimentar o cuidado dele. Né? Depois veio a Letícia e a gente viu o favor de Deus sobre nós. Depois a gente foi para São Paulo, né? Em São Paulo, o cuidado de Deus era tão real que a gente era palpável, né? Ele batia na porta. O favor de Deus, por vezes a gente foi cuidado de uma forma assim tão especial, porque tinha dia que a gente não tinha o que comer, né? Assim, naquela semana, sabe? Tinha pouca coisa. E a gente recebeu oferta do valor que a gente precisava para poder passar a semana, sabe? Situações que a gente não tinha dinheiro para pagar uma conta. Eu me lembro de uma específica que a gente foi no mercado e eu orando, cara, porque eu tinha R$100, eu tinha que fazer uma compra grande e eu só tinha R$100. E aqueles R$100 já era o último, não tinha mais nada. E a gente estava na metade do mês. E eu ali passando no caixa e orando, né, para poder dar, para não passar a vergonha de ter que tirar coisas depois. E eu orando, eu me lembro que deu R$98. Aí quando me sobrou R$2, eu por dentro eu vibrava, cara. Eu ficava, Deus, obrigado pelo teu cuidado. Só que aquilo era muito difícil, porque a gente estava aprendendo a viver dentro desse favor de Deus, dentro desse cuidado. Então quando eu cheguei em casa, eu me tranquei no banheiro e comecei a chorar. Né? E eu chorava, porque eu não sabia viver daquela forma. Né? A gente estava aprendendo, e eu não queria chorar na frente da Gabi, né? Porque como homem a minha responsabilidade pesava, né? Não tinha tirado ela da casa dos pais, estava no outro estado, e essa preocupação, puxa, eu não estou conseguindo nem cuidar da minha família, né? Uma filha pequena, e aquela ideia de larguei tudo pelo ministério, e ali eu comecei a ver o que era viver pela fé, né? Depender do cuidado de Deus. E aí tem várias histórias, né? Daí a gente começou a ver a mão de Deus sobre nós de uma forma muito sobrenatural. Quer compartilhar alguma história? Não, é isso tudo que ele falou, né? A gente tem vivido o cuidado diário do Senhor, a gente tem ensinado isso para a Letícia tem crescido nesse ambiente de fé, ela já tem diversos testemunhos para contar de coisas que ela queria e a gente não tinha possibilidade de realizar, então a gente ensinava para ela, filha, a gente não pode, mas o Senhor pode. Então ora ao Senhor. E ela orava e Deus realizava. Então a gente entende que a nossa vida é assim, é viver na dependência do Senhor, viver um dia após o outro, contando com milagre, contando com a graça, com o favor. E graças a Deus nós temos muitos testemunhos para contar, não são poucos, e são em todas as áreas. A Sara agora é mais uma prova, né? A prova mais recente do cuidado do Senhor, né? A Débora também está gerando, a gente sabe como é difícil gerar no ano de 2020, um ano tão improvável, um ano de tantas lutas, tantos medos, né? E o Senhor está gerando dentro de nós filhos que irão nascer em tempos difíceis para provar que o tempo difícil é o tempo onde o Senhor age, é o tempo onde o Senhor cuida, é um tempo onde o Senhor mostra que é presente nas nossas vidas, que é presente na nossa casa. E a gente só tem para glorificar, né, o nome do Senhor. É muito bom viver na dependência de Deus. A gente sofre um pouquinho, a gente é provado, né? Mas é muito bom experimentar do favor do Senhor, é maravilhoso. É verdade. Eu queria só dar boas-vindas aí, pessoal, dar um abraço, o pessoal tá mandando aí, eu vi que o pastor Ricardo, a Thaís entraram, o pessoal aqui de Miracema tá entrando também. Gente, Deus abençoe, prazer recebê-los aqui, né? É alegria pra gente. Tá com gente que nos inspira, né? O pastor Nelson, você contando aí o tempo, né, da faculdade, nós estudamos um pouco junto, né, nós tivemos um pouco junto na faculdade de teologia, mas na época eu era solteiro, você já foi com família para lá, né, a configuração era bem diferente, as demandas eram bem diferentes,
mas também provei da fidelidade de Deus. E eu acredito, assim como você também abriu mão de muitas coisas para ir, né, para a faculdade, vocês abriram mão do conforto do lar de vocês, talvez do trabalho de vocês, assim, como eu. E você contou essa história aí, né, de foi para o mercado, só tinha R$ 100, deu tudo certo, sobrou ainda, mas é muito fácil para nós vivermos bem e tranquilo quando a gente tem o controle da situação. Sim. Quando as situações estão aí favoráveis a nós. Mas quando vem a crise, quando vem a dificuldade, nós somos desafiados a viver pela fé, a caminhar no sobrenatural de Deus. E eu creio que esse tempo de crise, o Senhor, Ele quer nos fazer reaprender novamente o que é viver pela fé, descansar dele, crer na palavra, nas promessas dele para a nossa vida e aprender, acima de tudo, confiar para desfrutarmos do cuidado dele sobre nós. Sim, com certeza. Tem sido desafiador para nós nesse tempo, né? Viver pela fé, aprender novamente a viver pela fé, né? Não ter o controle de todas as coisas. Recentemente, eu e a Débora também passamos por uma situação um pouco difícil, né? Vamos dizer aí, o que você viveu lá na faculdade é o que nós estamos vivendo aqui, nesse tempo. Porém, a gente não tinha recurso nenhum. E eu lembro um dia que eu chamei a Débora chorando, conversei com ela, falei, olha, a nossa situação é essa, a gente precisa disso, a gente precisa fazer compra, e a gente não tem um recurso. E ela chorou junto comigo e ela falou, amor, vamos orar. E nós oramos juntos e Deus, Ele foi maravilhoso conosco. Nós provamos de um cuidado de Deus imediato, né? A Débora fala, passou 4 minutos? 4 minutos da nossa oração, do nosso choro, e o Senhor nos respondeu, e o Senhor enviou, né, o recurso, o suprimento. E naquele dia a nossa fé foi ativada, vamos dizer assim, nossa fé foi fortalecida, né? Porque estávamos em uma situação onde não tínhamos controle e Deus, Ele mostrou que Ele continuava no controle de todas as coisas, que Ele permanecia no controle de todas as coisas. Então, tem engraçado, né? Quando a gente pensa assim na crise que a gente está vivendo, todo mundo foi pego de surpresa, ninguém se preparou para a crise, né? E eu tenho pensado, tenho entendido que as famílias que irão sobreviver à crise são as famílias que recorrem ao Senhor em unidade. Não é aquela família que na hora que a bomba explode, se vira, o problema é seu, né? O homem da casa é você que tem que botar comida na mesa. Ou então, você que é a mulher, então você que resolve, você controla essas crianças. A casa que vai sobreviver à crise é a casa que faz o contrário, né? Que em unidade, como vocês falaram, vamos orar, vamos para um lugar secreto, vamos recorrer à pessoa certa, porque o Senhor pode nos tirar dessa crise, o Senhor pode mostrar um cuidado sobrenatural. Porque enquanto é natural, a gente consegue dar conta, a gente consegue resolver. Mas aquilo que não é natural, aquilo que é impossível, só o Senhor pode resolver. Então, quando a gente entende isso, a convivência na crise, dentro dessa quarentena que a gente tem vivido, fica mais suave, a gente consegue caminhar e ter paz dentro do nosso lar. Porque imagina só, a gente só tem a gente para conviver, né? A gente não está convivendo com outras pessoas. Se a gente não tiver paz e alegria dentro da nossa casa, como que será? A gente já está há 60 e poucos dias de quarentena, mas se chegar a 100, a 200 dias, imagina viver assim sem a paz do Senhor. Então, para você que está nos ouvindo, a gente deixa esse segredo, sabe? Que é tão fácil, é uma chave muito fácil. Recorre ao Senhor em unidade. Tá difícil para todo mundo. São muitos problemas, sim, todos estamos enfrentando, cada um em uma área, na saúde, financeira, emocional, mas o Senhor pode, Ele tem o poder, Ele tem capacidade e o prazer de nos abençoar nesse momento. Então, como família, a gente tem que recorrer ao Senhor. Vamos orar, vamos dobrar o nosso joelho, fechar a boca na hora certa e abrir para aquele que pode realmente resolver o nosso problema, a nossa crise. É interessante que a crise é um lugar de oportunidade, né? A palavra crise no hebraico
Ela tem uma das traduções dela, é a mesma tradução para o lugar de nascimento, como maternidade. Então, é a possibilidade do nascimento de uma vida. Então, a crise também é esse lugar que nos dá a oportunidade de ver algo nascendo. Então, quando eu olho para a crise, entendendo que algo novo de Deus pode nascer no meio do caos, eu aproveito essa oportunidade para buscar nele o que a crise pode gerar, né, de bom, de positivo. Se eu tiver a palavra da vida, a palavra da verdade nos lábios, eu não vou ficar reclamando, murmurando, né? A murmuração te prende ao passado, mas o clamor, a oração te leva ao teu futuro, né? Te leva àquilo que Deus tem para fazer. Eu me lembro de Ruth, né? Ruth, Elimeleque, a família de Elimeleque. Ele sai de Belém porque há fome na terra. E quando ele vai para Moabe, chega lá, tem alimento, só que por um tempo aquela decisão simbolizou a destruição da sua família. Ele morre, os seus filhos morrem. Então Ruth se vê sozinha com as suas noras. E ela não poderia dar mais filhos para as noras, então ela falou, olha, segue o seu caminho, né? Vai viver a sua vida. Uma delas vai embora, Noemi fica. E é interessante que o texto diz isso, eu queria até ler, esse texto é muito, muito profundo. Quando a gente vê lá em Ruth 1,6, diz assim, então se levantou com ela e as suas noras para voltar do país de Moabe, porquanto nessa terra tinha ouvido que o Senhor havia visitado o seu povo dando-lhe pão. Olha que tremendo esse texto, né? Porque eles saem de Betel, porque de Belém, porque lá estava sem pão. E eles chegam em Moabe, só que depois de um tempo daquela decisão, Deus visitou Belém. Belém significa a casa do pão. Então eu volto para o lugar que eu nunca deveria ter saído, porque se eu esperasse um tempo, Deus teria visitado o teu povo e eu teria para suportar a crise. O problema é que a crise mexe com a gente, e se a gente não estiver ligado em Deus, a gente perde a ação de Deus para se mover de acordo com a necessidade. Só que a necessidade aparente pode representar a destruição da minha família. Então a crise vai me colocar diante da necessidade. A necessidade está aí, né? A gente tem a preocupação com a saúde, nós temos a preocupação com a economia, nós temos a preocupação com várias áreas. Então a crise me coloca diante dessa realidade. A questão é, se eu estiver ligado em Deus, eu vou entender que o tempo da crise também será um tempo de oportunidade. Eu preciso ouvir a voz dele nesse tempo, né? Porque senão eu me movo de acordo com a necessidade e perco a promessa. A promessa é, fique em Belém, lá é o lugar do pão. Você não tem que sair de lá, né? No tempo certo, Deus vai visitar. Pegando a nossa realidade agora, nesse momento vivido, né? Não é um momento apenas nosso, é um momento do mundo inteiro, não é só aqui no interior do estado, não é só no Rio, é no mundo inteiro, né? Tá todo mundo sofrendo por conta da pandemia. O que eu faço? Eu me movo de acordo com a necessidade ou eu espero a ação de Deus? A palavra nos mostra que a gente tem que esperar a ação de Deus. Então é parar, esperar, ouvir a voz. Depois que você tem a voz, você tem tudo, cara. Quem tem a palavra tem tudo. Eu tenho dito isso aqui na igreja. A gente não precisa de muita coisa, só precisa da palavra. Se Deus falou, ele vai cumprir. A palavra se cumpre, ela sempre se cumpriu. Então, ao invés de me mover pela necessidade aparente, eu preciso me mover por aquilo que é eterno. A palavra é eterna, a palavra é criativa. Onde Deus libera a palavra, vai acontecer. Você que está aí acompanhando, talvez está vivendo um tempo de preocupação, de aflição exacerbada, né? Acima da média, por conta de tudo que está vivendo. É necessidade aparente. A realidade está aí, é dura, é cruel. A realidade não nos deixa ficar imunes ao que está acontecendo, né? A gente tem que olhar, tem que analisar, a gente chora com aqueles que estão partindo, famílias estão sendo assoladas, isso dói, né? Ver família precisando de alimento. A gente aqui na igreja tem sustentado algumas famílias, isso dói na gente, né? Família que não tem o que comer, sabe? Mexe sim. Só que eu preciso entender que é uma realidade superior, que é eterna, que não se move pelas circunstâncias. Eu tenho dito aqui na igreja que Deus não foi movido da sua autoridade nem um centímetro por conta da pandemia. Ele continua sentado no alto e sublime trono, tendo controle de todas as coisas nas suas mãos. No dia que ele libera a palavra, tudo é criado. A oportunidade, esse lugar da crise, esse lugar de nascer algo novo. Vai nascer algo novo na vida de pessoas que estão assistindo. Eu creio nisso. Eu quero liberar essa palavra sobre você, porque é o que a gente tem vivido.
A gente tem ouvido testemunhos e mais testemunhos de pessoas que acharam que ia morrer na crise e hoje estão sendo fortalecidas. Deus está liberando, sabe? Estão aprendendo. Tem gente criando negócio no meio da crise e está prosperando, sabe? Então Deus está dando oportunidade. É um tempo de preocupação, sim, mas é um tempo principalmente de ouvir aquilo que os céus estão dizendo. O céu não está fechado, Deus não está calado, Deus está dizendo. E à medida que eu ouço e obedeço, eu sou bem-sucedido no meio da crise. Né? É isso que a gente precisa ter clareza. A minha confiança não pode estar nas coisas terrenas, na necessidade aparente. A minha confiança precisa estar na palavra eterna do nosso Senhor. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Amém. A gente tem acompanhado um casal aqui, o pastor Nelson e Gabi. E realmente eles estão vivendo isso que você acabou de dizer. Né? O tempo da crise não está destruindo, mas eles estão provando aí do cuidado de Deus, Amém. Da bênção de Deus, da intervenção de Deus. O céu tem liberado palavras sobre a vida deles. Amém. Deus está fazendo uma obra linda na vida dessa família. Uma outra coisa que você me falou também, que me chamou a atenção, que Deus está usando essa crise para fazer muitas pessoas, muitos servos dele prosperarem. Muitas famílias prosperarem. Recentemente eu recebi um testemunho de uma família que disse isso: olha, pastor, Deus está me fazendo prosperar no tempo da crise. Né? Isso é cuidado de Deus, isso é fidelidade. É cuidado. É cuidado. Né? Esse tempo de crise, muitas coisas fechadas, muitas pessoas passando privação do recurso, tendo o salário aí diminuído, reduzido, mas Deus faz o povo dele prosperar. Deus abençoa o povo dele. É o que você falou do texto bíblico, né? Betel continua dando pão. Betel continua produzindo pão, Betel continua alimentando o povo, Deus continua maná diário ao povo e fazendo o povo prosperar. Isso é tudo cuidado de Deus para a nossa vida. E às vezes a gente precisa passar por uma crise para nos lembrar novamente de alguns princípios que a gente esqueceu. Né? Às vezes a nossa vida está tão na correria, está tão na normalidade, que às vezes a nossa fé mingua. Né? A gente leva tudo, a nossa espiritualidade se torna um hábito. Né? Não acontece coisas novas, não provamos do novo de Deus, mas essa crise vem para nos dar a oportunidade para viver coisas novas em Deus. Eu também tenho dito isso aqui, pastor Nelson, na igreja, que esse tempo de crise eu entendo sim como o tempo da oportunidade de Deus, onde Deus está nos dando oportunidade, né, e falando sobre família, uma oportunidade de cuidar melhor da nossa família, uma oportunidade de dar atenção, né, para o cônjuge, para os filhos, um tempo de rever situações, de restaurar princípios no âmbito familiar. Né? A Gabi falava aí da questão da unidade na família. Às vezes, né, existem esposas, né, cônjuges que reclamam muito da questão do tempo, né? Ter tempo de qualidade, é tempo para ouvir, é tempo para chorar junto, para se alegrar junto, para buscar Deus junto. Não é aquela coisa rotineira que estava acontecendo. Então é uma oportunidade que Deus tem dado também para as famílias, para restaurar a família, né, para estreitar ainda mais o laço familiar. Eu tenho dito que esse tem sido um tempo muito bom de Deus para minha casa, para minha família. Eu tenho tido um tempo de qualidade com a Débora e pela correria do dia a dia a gente não tinha. Né? E nós temos orado, nós temos buscado a direção de Deus, Deus tem tratado algumas coisas na nossa vida, Deus tem ministrado ao nosso coração, nós temos provado, né, do cuidado de Deus na nossa vida. Amém. Amém. Cuidado aí de Isso nós. é bênção demais. Sim. Você está falando, eu estou lembrando de uma questão do texto bíblico sobre a viúva de Sarepta. É até uma coisa que eu queria deixar claro aqui, muita gente está assistindo, e eu sei que a família hoje ela tem várias formas de ser, né? A gente tem, por exemplo, as nossas famílias aqui,
né, pai, mãe, né, marido, esposa, mas você tem famílias que a avó que cuida dos netos, né, porque os pais abandonaram os netos. Você tem famílias de mães solteiras, você tem famílias, pessoas viúvas, e então você tem vários formatos familiares presentes, né, que a psicologia vai chamar de família multiparental. São vários formatos de família, e todas elas estão debaixo do cuidado de Deus. Isso que é interessante. Quando eu olho para a viúva de Sarepta, eu vejo essa família, né, diferente, a mulher com o seu filho, e ela está lá, e quando chega a visita de Elias, Deus havia dado uma palavra para ela, né, de que ela deveria sustentar o profeta, porque é o que ele diz, que Deus diz para Elias: olha, vai para Sarepta, que lá eu ordenei uma viúva que te sustente. E ele vai, quando chega lá, encontra com ela no portão da cidade, e ele pede para ela fazer algo para ele comer. Na verdade, primeiro ele pede água, depois ele pede algo para comer. E ela diz, a resposta dela é muito interessante: olha, eu só tenho um pouco de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. E eu vou fazer um pão para mim e para o meu filho, e a gente vai comer e vai morrer, porque a terra estava passando por uma seca, não haveria mais alimento, então nós vamos nos saciar e vamos morrer. Aquela preocupação de uma mãe, eu fico imaginando a cena, né? Uma mãe dizendo isso para o profeta: olha, eu não tenho o que dar para o meu filho, né? Como que eu vou me sustentar? Eu não tenho. Se eu der para você, eu não consigo nem fazer a última refeição para pelo menos morrer saciada, né? Então, aquele momento de crise, um momento dramático na vida daquela mulher, daquela família, e o profeta fala assim: não, pode fazer, mas antes de fazer para você, faz para mim. E ela vai sob a palavra de Elias, então faz, e depois Elias diz, né? Eis que te digo que não vai faltar, não vai faltar, enquanto Deus não enviar chuva, não vai acabar a farinha na sua vasilha, nem o azeite na sua botija, porque o Senhor está dizendo isso, né? A palavra do Senhor foi liberada. Então, num tempo de crise, onde tem gente sofrendo, onde tem gente passando por dificuldade, uma mulher, uma viúva, que confiou na palavra do homem de Deus, prosperou. Eu fico imaginando a cena, né? À medida que ela ia lá pegar a farinha, e quando ela voltava, a vasilha estava cheia, né? Não esvaziava nunca, porque à medida que ela saía da presença ali da vasilha e da botija, Deus ia lá e enchia de novo. Então ela pegava mais e Deus enchia mais, ela pegava e Deus enchia, e Deus sustentou durante todo o tempo de seca. A gente vê uma família que confiou na palavra de Deus e por isso viveu sobrenatural. A questão toda é essa, né? A gente tem visto os cristãos, né, antes da pandemia eu vejo uma igreja, e hoje, durante a pandemia, eu vejo outra igreja ressurgindo, que é a igreja que está voltando a confiar na palavra do Senhor. Porque a verdade é essa: quando a gente está muito confortável, a gente relaxa. E no meio da crise, cara, não dá para relaxar. Na crise é vida ou morte. Na crise você tem que produzir. Na crise, ou você crê ou você não crê. Né? E no meio da crise a gente está sendo desafiado a crer, além daquilo que a gente creu até agora. Né? Deus está levando a igreja a esse nível de fé que, para mim, precede um grande avivamento. Porque quando a igreja se entrega a tal ponto, a resposta do céu é liberar o poder de Deus, a graça dele. Então, para mim, a igreja está sendo preparada no meio da crise para viver um grande mover dos céus. Que a gente precisa entender isso. Eu preciso continuar confiando mesmo em meio à crise, porque Deus não vai deixar faltar nada. Ele disse que não ia faltar nada, então ele vai cumprir essa palavra. Independente se a situação é dramática, como daquela viúva, ou se a situação é mais amena, a gente precisa confiar. E durante esse tempo de confiança, a gente não precisa ter dúvida de que Deus vai sustentar, porque Ele é fiel. A fidelidade de Deus é algo que é do seu caráter. Né? Ele nunca deixou de ser fiel. Salmo 100, versículo 5, diz assim: porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e a sua fidelidade de geração em geração. Não houve um dia em todas as gerações, e nunca haverá, em que Deus será infiel, porque Ele sempre foi e Ele sempre será fiel. Isso que é tremendo, né? Quando a gente confia na fidelidade de um Deus que não se tornou, que Ele é. Né? Ele não vai ser, Ele já é fiel. Então você que está acompanhando a gente, você não precisa se preocupar, você só precisa confiar. Porque aqueles que confiam no Senhor vão permanecer firmes durante a crise. Pode bater a tempestade, a onda vai bater, seu barco vai balançar, vai dar vontade de chorar, vai dar vontade de gritar, faça tudo isso, chore,
se derrame na presença, não fica também com receio de chorar. Não, tá, meu irmão, tá doendo, chora, clama, mas chora e clama aos pés do seu Deus, porque Ele vai te sustentar, Ele é fiel, Ele não vai deixar faltar nada. A gente tem visto isso na vida de tanta gente aqui em Miracema, de pessoas de fora, né? Tem gente aqui que eu vi que entrou, o pessoal de São Paulo, Natália, a Di entrou aí, sua mãe entrou lá do Sul, tem uma galera que está entrando aí, pastor Humberto também tinha entrado, pessoas de tantos lugares, né, que podem, se a gente fosse abrir aqui para compartilhar testemunho, eu tenho certeza que muitos compartilhariam testemunhos e testemunhos de livramento do Senhor. A questão é essa, eu preciso trazer Deus para a base, para o sustento, para o fundamento. A minha família não pode ser sustentada nas circunstâncias, porque hoje você está bem, amanhã você está mal, hoje você tem uma expectativa de que as coisas vão acontecer, amanhã pode ser frustrado, sabe? Então eu preciso confiar num Deus que pode todas as coisas. Não, a força não tem que estar naquilo que eu produzo, né? Abacuque. Né, capítulo 3, ainda que a figueira não floresça, né, haja fruto na videira, ainda que o fruto da até minta, e toda aquela questão, ainda que aquilo que eu espero naturalmente não aconteça, todavia eu me alegrarei, não nas coisas que eu posso produzir, mas eu me alegrarei no Senhor, e eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Quem nos salva é Ele, quem nos sustenta é Ele. Então, no tempo da dificuldade, meu irmão, confia. No tempo que as coisas parecem que não vão dar certo, confia, permaneça fiel, porque o Senhor vai honrar sua fé, Deus vai te sustentar. Fidelidade é quem Ele é fiel, Ele vai sustentar. É nisso que nós cremos, é assim que nós temos pregado. Esses dias eu estava conversando com um pastor aqui da cidade, e a gente batendo um papo, e ele preocupado com a questão da volta, né? Quando a igreja vai voltar, e eu disse, olha, não sei, a gente não tem como prever isso, né? Eu acho até seria um pouco apressado da nossa parte tentar pedir para voltar agora, né? E forçar o poder público a tomar essa decisão. Eu falei, mas a gente não tem que preocupar com isso. Mas eu falei para ele, olha, mas a minha escolha já está definida. Desde quando essa crise começou, eu fiz uma escolha. Nos meus lábios não vai ter palavra de murmuração, palavra negativa, palavra com o Senhor. Nos meus lábios só vai ter palavra de fé. Então eu escolhi ter a palavra de fé. Eu escolhi, e a gente tem vivido isso em casa, na igreja, na rua. Quando a gente encontra alguém aflito, o que a gente fala é da palavra. Porque o que nos sustenta na crise é a palavra. Quem está firmado na palavra vai superar a crise, vai andar sobre as águas, né? Pedro não anda sobre o mar primeiro, ele anda sobre a palavra. Jesus falou, vem. Então a palavra cria esse ambiente seguro para eu poder caminhar sobre ele. Então a crise está aí, o mar está revolto, as ondas estão batendo, mas se Jesus falou, eu posso caminhar seguro sobre esse fundamento que é a palavra. Isso é tremendo, isso faz a gente entender que vai além das circunstâncias. A minha vista pode mentir para mim, mas a palavra nunca mentirá para mim. Os meus olhos podem me enganar, a palavra não. Ela nunca nos engana, ela sempre nos mantém de pé. Isso é tremendo, né? E é muito bom a gente falar sobre o cuidado de Deus com a família, porque é algo muito interessante que eu acredito que é, como diz uma amiga nossa, Purim. Ele está cuidando da nossa família, mas ele está nos permitindo cuidar de outras famílias, mesmo com essa questão de cada um estar no seu lar, né, as famílias reunidas. A gente tem tido tempo para poder olhar para dentro da nossa casa, para ver o que a gente precisa ajustar, o que a gente pode melhorar. E existem algumas situações, às vezes, aqui nossas, que às vezes a gente se depara com situações que a gente já passou e a gente fica aqui em casa morrendo de rir, tarde da noite já, e vendo, lembrando de situações engraçadas, lembrando da fidelidade de Deus, provando todos os dias. E o que a Gabi falou, né? Nós estamos aí gestando, né, um presente de Deus para as nossas famílias. E eu entendo também que hoje Deus ministrou muito isso ao meu coração, a Carlos. E os nossos filhos, né, aqueles que ainda não têm, futuros filhos, eles são um presente, eles estão no cuidado de Deus para essa geração. Né? Futuros filhos que virão, aqueles que já têm, são um cuidado de Deus para outras famílias. Né? E é uma oportunidade que a Igreja do Senhor, como família também, como corpo de Cristo,
A oportunidade que nós temos tido como igreja é de cuidar de outras pessoas, é de cuidar de outras vidas que ainda não fazem parte dessa família, que ainda não fazem parte da família de Deus, do corpo de Cristo. Mas é a oportunidade que a igreja está tendo de chegar até lugares que talvez antes nós não conseguiríamos, né? Mesmo que talvez seja numa situação não tão favorável de ter que chegar num lar, numa casa onde as pessoas estão passando necessidade, por exemplo, como, né, vocês citaram o que tem vivido, como nós também vivemos aqui, de estar doando, né, cestas básicas, mas a gente vê ali o cuidado, a gratidão das pessoas diante dessa ação. E eu tenho certeza que isso vai ficar marcado na memória das pessoas, não simplesmente por uma igreja que abençoou, mas por aquilo que moveu uma igreja a abençoar. Por quem moveu uma igreja a ajudar, a acolher, a abraçar, né? E às vezes você vê algumas situações de algumas pessoas que falam assim, não me abraça, não me dá a mão, não. Claro que a gente tem que ter todo aquele cuidado, todo aquele respaldo passado para nós com relação à nossa saúde. Mas eu entendo o seguinte, aquilo que é para a gente passar, Deus ele vai permitir que nós passemos, e Ele tem um propósito em todas as coisas, né? Então é muito bom a gente falar do cuidado de Deus, a gente viver o cuidado de Deus, né? E a gente poder transmitir isso para as pessoas. A oportunidade que eu tenho de testemunhar algo de Deus, para quem quer que seja, eu não perco essa oportunidade. E hoje eu falei isso com uma irmã, que a gente precisa testemunhar mais daquilo que Deus faz na nossa vida, né? Às vezes a situação é algo que para nós seja simples, mas que não é simples, a gente está acordando todos os dias com saúde, né? A gente está acordando todos os dias debaixo do cuidado de Deus, isso é maravilhoso. Então, não tem como a gente olhar para nós, olhar para a igreja de Cristo e a gente não ver o cuidado de Deus todos os dias, em cada minuto das nossas vidas e na nossa casa. Então, é muito bom servir a esse Deus, né, que cuida tanto de nós, cuida tanto da nossa casa, né, que está sobre as nossas vidas. A Débora falou aqui sobre o testemunho, e eu creio que há um poder sobrenatural no testemunho. Há um poder que é liberado quando a gente testemunha. E você que está nos assistindo aí, eu creio que você está sendo abençoado, um poder sobrenatural de Deus está sendo liberado sobre a sua vida, porque nós não estamos falando de coisas teóricas, nós estamos falando de coisas que nós vivemos na prática. Então eu quero fazer um desafio a você que nos assiste nessa noite, a você olhar para a sua vida, a identificar coisas boas que Deus fez, que Deus está fazendo, que Deus está realizando, cuidado de Deus para a tua vida e compartilhar e testemunhar essas situações, essas ações de Deus na sua vida, na sua família, para outras pessoas, para outras famílias que talvez, ao ouvir o seu testemunho, vai ser impactado por uma palavra de fé, vai ser impactado, né, pelo poder de Deus, pela presença de Deus, e também vai poder experimentar do sobrenatural de Deus. Né? Eu li um livro que fala sobre isso. Há um poder no testemunho, há um poder sobrenatural no testemunho. Sim. Quando nós ouvimos um testemunho, a nossa fé é ativada, a nossa fé é fortalecida, e isso gera milagres sobre a nossa vida. Então, você que nos assiste, tem algum testemunho para edificar, para compartilhar com alguém, você faça isso, porque eu tenho certeza que Deus irá usar o seu testemunho para abençoar outras vidas, outras famílias, no nome de Jesus. Inclusive, eu tenho testemunhado, né, sobre essa gestação no Instagram, no Facebook. Eu tenho postado assim, todos os detalhes, né, tudo aquilo que o Senhor tem realizado semana após semana. Tem gente que pode não entender o motivo, né, de eu estar postando, estar me expondo assim, mas é justamente por isso, pelo que o Senhor falou, pastor, que o testemunho ele edifica. Quando eu testemunho, eu estou profetizando sobre a vida de quem está lendo, de quem está me assistindo, de quem está me ouvindo. Então, eu não testemunho para aparecer ou para apenas contar a minha história. Eu testemunho porque eu sei que quando eu falo aquilo, eu conto a minha história, eu estou liberando algo sobre a vida das outras pessoas também. Então, isso é muito forte. Eu amo testemunhar. Toda pregação, toda vez que eu prego, que eu ministro, eu sempre testemunho, sempre falo daquilo que o Senhor fez na minha vida,
Porque eu sei que o Senhor não faz nada à toa, né? Tudo que Ele faz tem um propósito. E se Ele me escolheu para fazer, para passar por aquelas situações, eu vou testemunhar para abençoar a vida das outras pessoas. Eu não sei você, né, Débora, mas eu tenho recebido mensagens de muitas mulheres que estão enfrentando crises dentro dos seus lares, né? Estão se sentindo sobrecarregadas, estão se sentindo cansadas com essa rotina, uma rotina que a gente sempre teve como dona do lar, mas que está sendo intensificada na quarentena. E eu tenho dito para elas enxergar esse tempo como um tempo que o Senhor preparou para que a gente pudesse cuidar da nossa família com mais carinho, com mais capricho, com mais empenho, porque a gente está tão acostumada a fazer que a gente começa a fazer no automático e a gente se esquece de botar o amor, né? De colocar carinho nas nossas atitudes. Então, eu tenho falado para elas que você veja esse tempo não como um tempo cansativo, um tempo penoso, mas como um tempo do cuidado do Senhor sendo ministrado através da sua vida, né? Na última vez que eu me reuni com as meninas, eu falei para elas a mesma palavra que o Senhor falou para o rei Ezequias, eu falei para elas: põe a tua casa em ordem, o que está fora do lugar dentro da sua casa. A gente tem tempo de sobra para arrumar a casa. Não apenas a casa esteticamente falando, mas a nossa casa como uma instituição, como família, como lar. Então, põe a sua casa em ordem, vê o que saiu do trilho ao longo dos anos, né? Muitas têm filhos pequenos. O que saiu do trilho do seu casamento? Depois que o seu filho nasceu, né? Aproveita esse tempo para colocar em ordem, para cuidar daquilo que o Senhor te colocou como cuidadora, com zelo, com carinho, ministrando o amor do Senhor dentro da sua casa. Eu acho que tudo parte também da nossa ótica, né? Se a gente olhar para esse tempo como um tempo ruim, como um tempo de morte, vai ser isso mesmo que a gente vai viver. Agora, se a gente olhar para esse tempo como um tempo de bênção, como um tempo do favor e da graça do Senhor, a gente vai avançar, a gente vai crescer. A crise está revelando o que a gente tinha e o que a gente não tinha. Então, se eu tinha coisas boas dentro de mim, está sobressaindo. Agora, se eu não tinha nada dentro de mim, se eu estava vazia, isso também está sendo revelado. Então, que seja um tempo da gente olhar para o Senhor e perguntar: Senhor, o que está fora de ordem dentro da minha casa? Né? O que eu posso consertar? O que a quarentena pode me trazer como benefício? Eu, Gabriele, quero chegar daqui a 10 anos e sentar na mesa com os meus filhos, né? Eu, Nelsinho, sentar na mesa com as crianças e falar assim: vocês lembram daquele tempo? Que tempo abençoador, que tempo maravilhoso, que tempo de milagre. Eu quero contar bênção. Sabe, para os nossos netos, eu quero contar esse tempo como um tempo de bênção, um tempo de vitória, e não como um tempo de luto, um tempo de choro, um tempo de desgraça. Eu acho que essa é a diferença entre os filhos de Deus e aqueles que não são, né? Nós vemos na crise, no deserto, um tempo de bênção, um tempo de estar próximo do Senhor. Então, que a gente possa estar atento a isso e viver o melhor, experimentar o melhor tempo que o Senhor tem para as nossas vidas, porque o melhor tempo do Senhor não precisa ser amanhã, pode ser hoje, pode ser agora. Verdade. Gabriel, você falava de cuidado de Deus, eu me lembrei de algo aqui, cuidado com a família, né? Nesse tempo eu tenho tido o privilégio de poder fazer almoço para Débora, janta para Débora. Aí sim, Débora! Ai, amor! Ensina aí, ó! Essa não é a minha praia. O desafio, fica aqui a inspiração, hein? Fazer um prato aí, gostei! para sua família. Eu sei que a Gabi sempre está fazendo coisas boas aí, bolo, pão. Eu adoro, eu adoro. Por favor, hein? Eu também estou fazendo. Eu vou no mercado, compro. Tudo que ela pede, eu compro. Mas, assim, falando da minha parte, eu tenho cozinhado, assim, eu gosto muito, né, de demonstrar amor através da comida. Cresci numa assim, né, mas eu tenho percebido, assim, o quanto esse tempo tem aproximado até mesmo o Nelsinho da Letícia, né,
Porque na rotina de pastoreio, escola também, a gente acaba não tendo tanto tempo. E hoje ela até botou no dever, né? Que ele que brinca com ela. Porque eu não tenho tido esse tempo de qualidade com ela devido à gravidez, passa muito mal, passa muito tempo deitada, indisposta, e ela muita energia para gastar, ela não quer brincar sentadinha. Ela quer brincar correndo pela casa, quer brincar de cavalinho, de lutinha, e eu não estou em condições para isso. E ele tem, assim, tem dedicado muito tempo com ela. E a linguagem principal do amor da Letícia é tempo de qualidade. E eu vejo como ela está criando memórias nesse tempo, né? No tempo onde o pai está presente, o pai está com ela, inventa várias brincadeiras, os dois ficam pingando de suor. Eu acredito que a quarentena também tem sido um tempo bom para ela, enquanto filha, poder desfrutar desse tempo de qualidade com o pai. É verdade. Isso também é algo bíblico, né, Gabi e Nelson? A questão do cuidado com os filhos, da instrução a respeito, né, dos valores cristãos. Então, assim, tem sido um tempo de Deus cuidar da nossa família, mas de nós também cuidarmos da nossa família, segundo, né, aquilo que Deus tem ministrado ao nosso coração. Pastor Nelson e Gabi, temos 10 minutos. Daqui a pouquinho o Instagram vai encerrar a nossa conexão aqui automaticamente. E eu queria, né, pedir ao pastor Nelson, pedir a Gabi, né, que vocês pudessem liberar uma palavra profética nessa noite sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a família, né, das pessoas que nos assistem nessa noite, e depois orar abençoando cada família, nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Eu quero deixar o texto de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12, que diz: um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Quando a gente entende o cordão de 3 dobras, a partir da dinâmica da família, numa perspectiva familiar, onde marido e esposa conectados com Deus se tornam essa aliança difícil de ser quebrada, né, fiel ao Senhor, andando nos caminhos do Senhor, se torna esse projeto de Deus para a Terra. Né? A sociedade flui a partir da família. Né? A primeira instituição do Senhor é a família. Eu gosto de olhar para a família e ver na Bíblia, você vai vendo como que Deus ama a família. Né? Ele cria um lugar perfeito, que é o Éden, e coloca uma família. E todos os dias ele visita essa família para poder ter relacionamento, intimidade com essa família. Esse cuidado a mais de Deus, de todos os dias estar com Adão e Eva. Se você olha lá para frente, né, a gente pular, vê lá Jesus. Ou antes de Jesus, poderíamos falar de Abraão. Né, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, a bênção que eu tenho para você não é só para você, é para que outras famílias sejam abençoadas. Aí a gente pula, a gente vai lá para o Novo Testamento e a gente vê Jesus, que poderia ter vindo do nada, né? Poderia ter surgido já homem, adulto, para viver o seu propósito, salvar a humanidade, mas ele nasce numa família. Né? Ele vive o padrão familiar, ele cresce como um filho obediente aos seus pais. Então a família está no todo. Né? Quando você entra para a igreja, você entra para a família de Deus. Né? Porque ali você ganha muitos irmãos, você ganha um pai, agora você tem aquele que vai cuidar de você. Então, a família está em tudo. Deus tem um plano, um projeto muito maior do que os nossos olhos veem. Então, quando a gente olha para uma família em crise e olha apenas com um olhar natural, a gente perde a eternidade do plano. A gente perde a excelência daquilo que Deus está fazendo, porque a família não está apenas naquilo que os nossos olhos estão vendo. Ela faz parte de um plano muito maior de Deus, né? De viver, de nos fazer viver em família. O salmista vai dizer que ele faz do solitário alguém que viva em família, da estéril uma alegre mãe de filhos. O plano de Deus é a família. E quando você olha para a família, é tão interessante que esses dias eu estava fazendo um estudo assim, sobre ciência. Eu gosto um pouco de entender a questão científica, até da palavra, entender a ciência na palavra. E eu comecei a pesquisar, eu achei um estudo muito interessante de um cientista que também é pastor presbiteriano, chamado Adalto Lourenço. E ele fala uma coisa muito interessante. Ele começa a mostrar que Deus, tudo que Deus criou, ele assinou. Se você for olhar para o tempo, a gente encontra passado, presente e futuro. Se você for olhar para os estados da matéria, você vai encontrar sólido, líquido e gasoso. Na música, você encontra harmonia, ritmo,
e melodia. Você encontra sempre a assinatura, os três, né? Pai, Filho e Espírito Santo, presente em tudo. Na família também não é diferente, né? O marido, a esposa, com essa conexão com Deus, carregam em si a assinatura de Deus. Então entenda isso, você que está acompanhando a gente. Quando você olha para a sua família, você precisa entender que um Deus que assinou embaixo na construção da família é um Deus que sustenta. Ele é Deus da família não é só porque Ele criou, mas Ele é Deus da família porque Ele é sustentador da família. Então todas as crises, as dificuldades que as famílias passam, eles precisam entender que Deus não abandona a gente no dia mau, né? Ele está com a gente nos dias bons e maus. As últimas palavras de Jesus, antes de subir ao céu, segundo Mateus, né, lá no capítulo 28, versículo 20, ele vai dizer que eis que estou. Ele não estará, ele já está conosco todos os dias, nos dias bons e ruins. Então, o Deus que assinou embaixo, o Deus que colocou a sua marca, o seu selo, a sua identidade na família, é o Deus que está abençoando e cuidando de todas as famílias. Meu irmão, você que está acompanhando a gente aí, entenda isso, Deus não abandonou a sua família. A sua família continua sendo cuidada, guardada nas palmas das mãos do Senhor. Ninguém pode tocar em você se você estiver debaixo do favor e da graça dele. Então pega essa palavra para você, recebe isso no teu coração. Deus ama a família. E como Deus da família, Ele vai sustentar você no tempo da adversidade. Né? Como nós falamos ao longo dessa live, nós somos prova disso. Nós podemos falar disso não como uma teoria bonita a ser seguida, mas como uma verdade aplicada na vida. Então creia nisso, confia, porque Deus vai sim guardar a sua família, vai sustentar você em todo o tempo de adversidade. Amém. Amém. Vamos orar? Amém. Senhor Deus, nós queremos te louvar por esse tempo que tivemos juntos. Queremos te louvar, Senhor, pela vida, família e ministério do pastor Sábio, da Débora, pela vida do Caleb também, Senhor. Nós queremos ser gratos ao Senhor, porque nesse tempo de crise o Senhor continua mostrando o teu cuidado e a tua fidelidade para conosco, Pai. O Senhor tem sido, continua sendo e será eternamente o Deus do nosso lar, o Deus da nossa família. Nós pertencemos a Ti, Senhor. A nossa casa está fundamentada no Senhor Jesus Cristo. Tu és a nossa rocha, Senhor. Tu és o nosso fundamento. Não seremos abalados, ó Pai. Independente do vento, independente da tempestade ou da crise, nós não seremos abalados, ó Pai. O teu amor nos sustenta. Tu és fiel, Senhor. Tu és um Deus presente, um Deus que cuida, Pai. Nós oramos para que esse cuidado e essa fidelidade alcance cada lar que está nos assistindo, Pai. Se existem famílias enfrentando problemas, que o Senhor venha trazer solução, que o Senhor venha dar resposta, que o Senhor venha movimentar os céus, Senhor, a favor dos teus filhos e filhas, ó Pai. Que em nome de Jesus esse tempo de crise não seja um tempo para nossa morte, um tempo para o fracasso, um tempo de luto e nem de lamentação, mas seja um tempo de vitória, um tempo de celebração, um tempo de abundância, um tempo de milagre, um tempo de vida, Senhor. Que seja um tempo onde o seu nome esteja sendo glorificado nas nossas casas, que o teu nome seja glorificado através das nossas famílias, Senhor. Pai, que em nome de Jesus o Senhor alcance os corações entristecidos e angustiados, que o Senhor venha renovar a fé e a esperança, porque o Senhor pode fazer impossíveis, ó Pai. O Senhor pode alcançar esses lares que estão em ruínas, ó Pai. Que o Senhor venha restituir tudo aquilo que a crise roubou. Que o Senhor venha restaurar tudo aquilo que a pandemia levou, Pai. E que a tua alegria, a tua paz que excede todo entendimento, que o Senhor venha agir com justiça na vida de cada familiar nosso, na vida de cada lar representado nessa live, em nome de Jesus. E que o Senhor continue sendo Deus na vida deste casal abençoador, na vida do pastor Sábio, da Débora e do Caleb. Que o Senhor continue mostrando, Pai, a tua fidelidade na vida dos teus filhos. E que em nome de Jesus esse seja um tempo de colheita para a honra e glória do teu santo nome. Amém.
Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu só, querido. só queria deixar um agradecimento aqui ao povo que entrou, né? A gente viu gente de São Paulo, de Goiânia, pastor Ednei, lá da Central de Goiânia, estava aí, pastor Humberto, pastor O Vitor Ricardo, também. o Vitor da Vitor. Jana. Ah, o Vitor da Jana. Então, sim, Texas. é lá do Texas, olha aí. Tem uma galera aí que entrou, a gente agradece aí a cada um, a Nath, a Filhona, a Andresa entrou, a Di, o pessoal de São Paulo, aqui de Miracema, nossos filhos queridos, nós amamos cada um. Né? Obrigado por acessar, obrigado, Zé. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Foi um prazer estar Deus com abençoe vocês. a vida de vocês. Amém. Nós estamos gratos a Deus por aquilo que Ele tem feito. Amém. Amém. Tchau, tchau. Amém.